Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O outro texto que das Escrituras nos ajudam muito a entender questões sobre casamentos é o de 1 Coríntios, capítulo 7, texto em que Paulo tira, ou pelo menos procura tirar, todas as dúvidas dos irmãos a respeito das muitas possibilidades de namoro, noivado e casamento, divórcio e novo casamento na vida cristã. Lembrando que, diferente do Evangelho de Mateus, capítulo 19, quando Jesus está falando a judeus que conheciam e que já tinham uma vivência de seguir as Escrituras, aqui Paulo está falando a gentios, pessoas que se convertiam ao Evangelho e que às vezes se convertia apenas o marido e não a esposa, se convertia apenas a esposa e não o marido, ou se convertiam os dois, mas já tinham outras experiências de casamento, de divórcio, advindas da vida anterior a Cristo. E aqui Paulo dá conselhos e conceitos gerais para as outras situações que não são a situação ideal, o que às vezes é o nosso caso. Quando a gente vem para Cristo, já tem pessoas com vivências, às vezes se converte apenas o marido, às vezes apenas a esposa, ou já teve 2 casamentos, um casamento antes e agora se converteu. Como fica a vida diante de tudo isso? Bom, hoje eu quero tratar com você sobre se é melhor casar ou ficar só, porque Paulo começa tratando disso em 1 Coríntios capítulo 7, versos de 1 a 9, quando diz: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma forma, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Muito bem, o conselho geral de Paulo a respeito de casamento é melhor ficar só. E por que Paulo chega a essa conclusão? Mais à frente, Paulo vai explicitar que quando nós somos solteiros, nós temos mais tempo para dedicar a nossa vida a Deus. Ele diz: o solteiro cuida do Senhor e de como agradar o Senhor, na mesma proporção em que o casado cuida das coisas de casado e de como agradar ao marido ou de como agradar à esposa, portanto está dividido. Neste pensamento, Paulo entende que é melhor ficar sozinho, e ele dá a entender de que ele mesmo está sozinho ou é sozinho. Nós não temos informações a respeito do casamento de Paulo, nem nas Escrituras e nem na cultura, apenas suposições. Mas Paulo, nesse texto, dá a entender que está sozinho e que prefere que todos sejam como ele. E por que Paulo faz essa prospecção? Porque ele entende que quando se é solteiro ou quando se é sozinho, se pode dedicar mais tempo ao chamado de Deus para a sua vida, à obra de Deus e à vontade de Deus na sua vida. Quem é casado, de fato, precisa cuidar das coisas de casado, precisa trabalhar para sustentar e prover a casa, precisa dar atenção, precisa amar na medida pedida, precisa submeter-se na medida pedida pelas Escrituras, todas essas questões. Mas Paulo então está dizendo que é melhor, se conseguirmos, ficarmos com ele. Mas na sequência ele diz: mas por causa da fornicação, que vem aqui da mesma palavra porneia, que nós já discutimos em outros podcasts, o que quer dizer que dentro desse ambiente cultural
da igreja de Corinto, que ficava na cidade de Corinto, e das igrejas que, de maneira geral, ficavam nas cidades gregas, onde Paulo evangelizou, os costumes sexuais eram muito diferentes dos costumes sexuais dos judeus. Por essa razão, as iniciações sexuais serem precoces, Paulo está dizendo que havia entre eles um pecado chamado de fornicação, que é o fato de ter envolvimentos sexuais antes do casamento, o que algumas pessoas já estão banalizando dentro da nossa cultura, mas que a Bíblia nomeia como pecado. Paulo explicita como sendo pecado. E Paulo diz: por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. O que quer nos dizer que é pecado ter relação sexual antes do casamento. E pior ainda, com mais de uma pessoa. Por isso ele diz: cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido. O marido deve pagar à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. O que quer dizer? O marido precisa ser bom para sua mulher na mesma medida que a mulher precisa ser bom para o marido. E aqui ele está falando um pouco sobre deveres, né? O tom de Paulo nessa conversa é um tom de quem precisa empregar esforço. Portanto, se você acredita no casamento, você precisa se dedicar ao casamento, não é simplesmente casar, mas é preciso ser bom para a sua esposa e ser boa para o seu marido, atuar com benevolência, com bondade para com ele. E diz aqui que a mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no o marido, o que quer dizer que quando alguém está em Cristo e é casado, não pode usar Cristo e a igreja e as atividades da igreja como desculpa para não se dedicar ao marido, muito menos nas questões sexuais. Por isso que Paulo diz no versículo seguinte: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. O que quer dizer que aos casados há uma demanda de Deus de que eles tenham muita relação sexual, de que façam muito sexo. E só devem se abster de sexo por mútuo consentimento, com um acordo entre os dois e com um único propósito. Qual é o propósito? Nós vamos nos abster do sexo durante um tempo para buscarmos ao Senhor por meio do jejum e da oração. Mas ele diz: e não façam isso por muito tempo, mas rapidamente depois voltem a estar juntos, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, para que Satanás não crie circunstância por esta abstinência sexual e que acabe entrando e tocando o coração de um de vocês por meio de uma outra pessoa. Então Paulo concorda com algumas coisas que Jesus nos aponta sobre divórcio ou possibilidade de divórcio, mas o que ele está enfatizando aqui é que quem é casado não é dono de si, mas o seu marido é, e a sua esposa é. A esposa é dona do marido e o marido é dono da esposa. E os dois não devem negar-se, mas os dois devem entregar-se um ao outro por amor, por propósito, de mútuo consentimento durante todo o tempo. E ele finaliza o texto dizendo: eu digo isso como que por permissão e não por mandamento. Ele diz: isso não é uma ordem que vocês fiquem sós, é uma permissão que Deus me dá de falar sobre isso com vocês. Mas eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, diz Paulo, que cada um conseguisse viver sozinho para se dedicar mais a Deus. Mas ele diz: eu entendo que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, se Deus te chamou para estar solteiro, não insista no casamento. Se Deus te chamou para estar casado, não insista em ficar solteiro, porque você terá problema. Cada um cumpra a sua vida de acordo com o que foi chamado diante de Deus. Mas ele diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que Paulo diz é: se você consegue ficar sozinho para servir a Deus, fique. Se você não consegue, e se ficar sozinho te faz pecar porque você fica desejando, porque você entra em fornicação, porque você fica mudando de companheiro, companheira, parceiro, parceira, ele disse: isso é pecado, isso vai te levar para a condenação. Então é melhor casar do que abrasar-se, do que ficar esquentando de sensualidade e sexualidade por aí. Portanto, o conselho de Paulo é:
é melhor ficar só. Mas se você foi chamado para isso, se você não foi, é melhor casar. Que Deus ilumine a sua mente a partir desses textos bíblicos, que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.